Paz, irmãos. Amém? Amém. Quantos ganharam o ovo de Páscoa hoje? Comeram bastante chocolate? Amém. Aí não vale porque o pessoal fica mexendo no negócio, né? Se é só, né? Aí enche ela de chocolate, né? Glória a Deus. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o significado da Páscoa. Vamos estar instruindo os irmãos, a gente pode ou não comemorar a Páscoa. É importante a gente saber dessas coisas, né? Mas antes eu quero aproveitar e dar logo esse aviso, antes que eu acabe esquecendo. O encontro de casais que vai acontecer no mês de junho, né? De junho. Aí a Jair já colocou o valor, é R$60 por casais. Vai ser uma coisa muito linda. Se você já participou dos encontros de casais aqui, você sabe que o encontro de casal aqui é bem legal, bem organizado. E não vai ser diferente dessa vez. Então ficou R$60 para o casal. Aí vocês podem dividir 2 vezes, né? Dando agora nesse próximo mês. Já praticamente a partir de amanhã, né? Já entra no próximo mês. Aí você pode dividir, paga metade esse mês que vem e a outra metade do outro mês para não ficar pesado. Mas se você é bom de bolso, paga logo tudo, né? Já resolve logo e já ajuda. Já teve pessoas que já pagou tudo, né? É importante porque aí a pessoa fica mais tranquilo na organização, o que precisa fazer, tá bom? É só para a gente aproveitar essa oportunidade. E batismo, nós vamos estar já providenciando, tá, irmão? A partir do mês que vem agora é o quê? Abril? Maio, né? Dia 7 de abril, vai dar no domingo, né? Aí nós vamos, dia 7 de abril, tá bom? Aí vamos já comunica lá com o esposo, já deixa tudo organizado. Acho que o João já deu as dicas aqui que precisa levar, como é que precisa fazer, né? Então vai ser bênção, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versos 26 e 27. Qual é o significado da Páscoa? Às vezes a pessoa pensa que é o coelhinho, é o chocolate, né? Então, nós vamos saber se de fato é isso ou não, né? Olha só, Êxodo 12, 26 e 27 diz assim: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? 27. Aí. Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel do Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Senhor, muito obrigado por esta palavra, ministra aos nossos corações, nos faça, meu Deus, compreender o verdadeiro significado da Páscoa, Senhor, para que a gente não celebre, meu Deus, de forma irresponsável, Senhor, sabendo, meu Deus amado, que o Senhor nos chamou, meu Pai, para celebrarmos sim, meu Deus, ó Pai querido, mas não a Páscoa no sentido judaico como nós vemos hoje, Pai. Mas o Senhor nos chamou, Senhor, para sermos exemplos, principalmente quando nossos filhos disserem que culto é esse, nós podemos dizer a ele: isto é a Páscoa do Senhor, e ensinarmos para ele o quão grande mão o Senhor nos tirou da terra do Egito, meu Deus, e livrou as nossas famílias, meu Deus, da morte, meu Pai. Então, muito obrigado, Senhor. Continua abençoando o teu povo e dando vitória em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos? Coloquem então um fundo assim para nós.
nós vamos falar um pouquinho sobre qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós lemos um texto aqui muito importante, porque aqui Moisés, ele recebe instrução do próprio Deus para falar a respeito da Páscoa. Então, a Páscoa é uma celebração judaica e ela foi instituída por Moisés sob uma ordem divina. E essa primeira Páscoa judaica, ela foi realizada no mês de Abib e Nissan, que corresponde aos meses de abril e março, ou seja, entre os dias 22 ao dia 14 de abril. Mas esse significado da Páscoa se deu quando o Senhor, ele livra Israel da morte dos primogênitos. Há todo um processo, toda uma mensagem, que traduzido significa passar por cima, pular. Então foi essa a vitória que Deus deu a Israel. Ou seja, quando houve a matança dos primogênitos do Egito, Deus deu uma ordem aos filhos de Israel, dizendo para eles: cada família deveria pegar um cordeiro de 1 ano, e esse cordeiro tinha que ser separado por família e deveria ser sacrificado dentro das suas casas. E o sangue daquele cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas e nas vigas por cima. Por quê? Porque isso seria um sinal de Deus para a nação de Israel, de que quando o anjo da morte passasse e ferisse aos egípcios, então o povo de Israel, principalmente aqueles que obedeceram e levaram a sério a ordem de Deus e fizeram conforme a palavra do Senhor. Então, durante esse período, o povo de Israel ficaram esperando. Eles não saíram de maneira nenhuma. Eles reuniram cada família, reuniram os filhos, e então a palavra de Deus diz que eles fizeram conforme a ordem de Deus, e quando o anjo passou, ele passou por cima da casa dos hebreus, não trazendo nenhum prejuízo a eles. Mas nós precisamos entender também que muito antes da Páscoa, ou seja, 500 anos antes, o Senhor havia falado a Abraão sobre o que aconteceria com a nação de Israel. Olha só, 500 anos antes, Deus havia falado para Abraão: olha, o meu povo será escravizado por um período de 400 anos. Coloque aí, calma. Gênesis 15, 13 e 14. Então, quando o juízo de Deus veio sobre os egípcios, Deus havia dado essa ordem aos israelitas para que eles pudessem colocar esse sinal. Esse sinal seria o sinal da obediência. Esse sinal seria o sinal do livramento. Todos os que fizeram isso puderam depois contar às suas famílias quão grande feito o Senhor havia feito por meio deles. Então a história da Páscoa é exatamente essa. Cerca de 500 anos antes da Páscoa, Deus havia falado com Abraão do que aconteceria com o povo de Israel. Olha só. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzido à escravidão, e serás afligida por quantos anos? 400 anos. Olha só o texto. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Isso depois de muitos anos. Lá se vem o bisneto de Abraão, José. Nós conhecemos a história. Quando Jacó, ele tem o filho mais novo, o filho amado, o filho da velhice, e José, ele é odiado pelos irmãos, ele é invejado pelos irmãos, ele é vendido para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. José, então, ele é vendido para o Egito, e quando ele está lá no Egito, olha só o processo de Deus, o plano de Deus para chegar à verdadeira Páscoa
que seria apontada para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então José vai para o Egito. Lá no Egito há uma fome, há uma miséria, uma escassez muito grande. Então Jacó, com toda a sua família, desce ao Egito, e lá eles percebem que Deus exaltara José, e a família de José é exaltada naquelas terras. Eles conseguem produzir, eles enriquecem e eles se tornam uma nação poderosa. Mas aí o que acontece? Depois de muitos anos, José morre, os pais morrem, os irmãos morrem, aquela geração toda morre. Olha só o que diz aí, Êxodo capítulo 1, verso 6. Isso é só para nós entender o processo de Deus a respeito da história da nossa Páscoa. E por que nós não celebramos a Páscoa, nós vamos entender isso também. Olha só, faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Agora o que acontece? Levantou-se um novo rei, ou seja, um novo faraó sobre o Egito, que não conhecera a José. E olha o que ele faz. O qual disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Então aqui começa a escravidão do povo de Israel. Aqui começa o povo ser massacrado, ser humilhado. Mais na frente desse mesmo capítulo, você vai ver o próprio rei, faraó, dizendo: vamos multiplicar a carga deles, vamos cobrar mais impostos deles, vamos usar com dureza com esse povo, porque esse povo se multiplica. Mas lá na frente, eles percebem que mesmo assim, o povo de Deus é abençoado e vai se multiplicando. Então ele fica preocupado e começa a mandar matar as crianças de 2 anos para baixo. Mas as parteiras dos hebreus, elas não tinham coragem, porque os filhos dos hebreus eram filhos saudáveis, fortes, bonitos, e ela escondia aquelas crianças, não deixavam que isso acontecesse. E aí vem a história de quem? O libertador de Israel. Aí dentre eles vem Moisés. 400 anos depois levanta o maior líder que a história de Israel conheceu, Moisés. Moisés tinha dificuldade no início. O Senhor trabalha com ele muito sério no deserto. O Senhor prepara o coração de Moisés. O Senhor levanta pessoas para auxiliar Moisés. E Moisés vai ao Egito sob ordem de Deus, e acontece as 10 pragas do Egito. O povo do Egito começa a perceber a grandeza de Deus, a mão poderosa de Deus, mas o coração deles era endurecido e eles não liberavam o povo. Então, quando Deus manda a 10ª praga, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito, aí então o Senhor dá ordem aos filhos de Israel, instrui como é que seria cada casa, cada família, como é que deveria proceder durante aquele período. O povo deveria estar em comunhão, em obediência. O povo não poderia de maneira nenhuma fugir daquele propósito. E o povo então, eles obedecem, eles cumprem cabalmente as ordens de Deus, eles fazem exatamente o que o Senhor havia estabelecido como ordenança. Porque Deus, quando ele fala sobre ordem. Deus, ele não vai falar uma coisa ao réu. A palavra de Deus, ela não cai por terra. Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele diria ao Senhor e não faria. Então, se Deus falou como ele falou e da maneira que falou, procedeu. Ele disse: o meu povo vai ser escravizado 400 anos, eles vão ser oprimidos, mas depois eu vou lá, eu vou tirar eles da nação opressora, vou exaltar o meu povo e vou prosperar eles com muita riqueza. E foi o que o Senhor fez. Deus então, ele faz todo esse trajeto com o povo de Israel, mas agora havia uma ordem. Como é que deveria ser proceder para comer
Senhor, eles cumprem à risca aquilo que Deus estabeleceu. Agora Deus dá aos chefes de família a responsabilidade. E ele então começa a dizer, se nós olharmos lá no livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 1, ele fala: quando houver aquele que não participou da Páscoa, como é que vai fazer? Aqueles que estavam no campo, aquele que estava imundo, que estava fora do arraial, como é que essas pessoas vão fazer? Eles não celebraram a Páscoa. E então o Senhor dá ordem para eles como eles deveriam proceder depois. E quando alguma nação estrangeira perguntasse que culto era aquele, ou os filhos começassem a perguntar: olha, como é que isso aconteceu? Então os pais, os chefes de família, eles tinham a responsabilidade de dizer aos filhos, e os filhos aos filhos, e ali por diante, de geração em geração. Nós temos um texto na Bíblia onde nós temos Gideão, quando o anjo do Senhor aparece para ele em Ofra, debaixo do carvalho. É interessante que ele fala assim: ó, por que o Senhor nos permitiu sofrer desse jeito? Estamos sendo massacrados por 7 anos de miséria e pobreza. E aí ele fala uma coisa que reflete nesse texto de Números capítulo 9. Ele diz assim: cadê os contos de nossos pais que nos contaram que Deus tirou nós lá do Egito com mãos fortes e poderosas, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos nossos inimigos. Mas houve uma palavra para Gideão, que lembra? Vai nessa, não lembra? Vai nessa sua força. Que força Gideão tinha? Nenhuma. Porque Gideão estava malhando o trigo no lagar para o colocar a salvo dos inimigos. Agora, durante a peregrinação no deserto, quando o povo sai do Egito, ele é liberto da escravidão, o povo começa a peregrinar no deserto. Durante todo esse período da peregrinação pelo deserto, o povo não celebrava a Páscoa. Moisés morre, Josué assume o lugar dele, e só em Gilgal acontece a primeira Páscoa depois da saída do Êxodo, que está aqui em Josué capítulo 5, verso 10. Josué 5:10 diz assim: estando pois os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Ou seja, só depois que o povo sai, passa por todo aquele processo de peregrinação, e eles entram em Gilgal, eles estão acampados. Agora o Senhor dá ordem para Josué para que celebrasse a Páscoa da maneira como haveria de ser. Agora, irmãos, a Páscoa nos tempos de Jesus. Os irmãos percebem que nós falamos aqui sobre o significado da Páscoa. Então a Páscoa é uma celebração judaica, ela é instituída por Moisés, seguindo uma ordem de Deus. Agora, o que significa Páscoa? Passar por cima, ou pesach, que quer dizer passar, pular, não é? Ou saltar. Essa é então o significado da palavra Páscoa. É passagem. É o povo, eles passam pelo processo, eles passam pelo deserto, eles passam pelas dificuldades, mas eles chegam ao lugar onde o Senhor apresentava a eles o descanso. A história da Páscoa, os irmãos conhecem. Começou com Deus falando com Abraão que o povo seria escravizado por 400 anos, mas depois haveria o livramento. Vem o bisneto dele, José, depois Israel, que era Jacó, desce ao Egito. Lá eles produzem, crescem, multiplicam, prosperam, e então o Senhor ali providencia um meio de escape para o seu povo. Mas agora, a Páscoa no tempo de Jesus, ou a Páscoa na época de Cristo, né? Os evangelhos trazem várias referências sobre a celebração da Páscoa. Primeiro, que Jesus, desde a eternidade, ele era levado todos os anos a Jerusalém para a celebração da Páscoa. Nós temos várias mensagens aqui, várias histórias. Lucas capítulo 2, verso 41. Olha então, por favor. Ora, todos os anos iam seus pais aonde? Para quê? Para a festa da Páscoa.
seja, Jesus era levado todos os anos para a festa da Páscoa. No Evangelho de João, capítulo 2, verso 13. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Agora, capítulo 6, verso 4. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Aqui é Cristo falando. João 15, 55. E a Páscoa da João 11, 55. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos naquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Agora nós temos uma questão aqui, irmãos, sobre o significado da Páscoa para os cristãos. Você lembra que eu falei aqui? Às vezes a gente fica feliz. Quem é que não gosta de chocolate aqui? Seja sincero. A Joyce não gosta? Eita, José, é a única que eu vi. É a única. Ou tem mais? Tem mais alguém que não gosta de chocolate? Não gosta também não? Então, se vocês ganharem chocolate, depois vocês me dão. Mas é bom, chocolate é bom, até o chocolate amargo é bom. É ou não é? Mas eles associam às vezes essa questão. Por quê? Porque eles acreditam no ovo da Páscoa, o coelhinho da Páscoa, né? E eles têm representações para isso. Eles falam que a Páscoa, o ovo, né? Está falando de um nascimento, um renascimento, uma vida e tal. Aí fala do coelhinho porque fala da fertilidade do coelho e tal. Mas o que tem a ver isso com nós cristãos? Porque nós cristãos não celebramos a Páscoa nesse sentido. Porque para nós temos que instruir nossos filhos qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Nós não podemos iludir nossos filhos como a gente vê em muitas casas, aonde faz aquela trilhinha do coelhinho lá e tal, né? E a criança fica iludida com aquilo, e elas acabam fazendo um culto pagão, acabam celebrando um culto judaico, numa celebração que não tem nada a ver com os propósitos da Páscoa, que é a representação do sacrifício da cruz, aonde o cordeiro seria imolado, o cordeiro perfeito, iria ser entregue por nós como sacrifício vivo, santo. Mas nós perdemos às vezes a oportunidade de, nas nossas casas, como chefes das famílias, celebrarmos dentro dos nossos lares o verdadeiro sentido da Páscoa, instruindo nossos filhos. Eu não estou dizendo que você não pode dar um ovo da Páscoa. Eu não estou dizendo que você não pode dar um chocolate, uma caixa de bombom. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós não podemos deixar nossos filhos pensar ou ter a ideia de que a Páscoa é um coelho e um ovo. Nós temos que saber ensinar nossos filhos que a Páscoa tem uma representação muito mais profunda e poderosa do que isso. O significado da Páscoa para os cristãos: Jesus, ele é a nossa Páscoa perfeita. O profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo: como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaías 53, verso 7. E como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ou seja, o profeta Isaías havia profetizado acerca do Cordeiro de Deus. Ou seja, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Então a Páscoa, ela aponta para o futuro. A Páscoa, ela aponta para o que vai acontecer. Ela está apontando para o Cristo, o que vai vir, o Messias, o Cordeiro de Deus. E quando ele chega, aí nós temos o profeta João, no capítulo 1, verso 29, do Evangelho de João Batista,
E aí João, ele tem o privilégio de ver esse cordeiro e dizer: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, Jesus foi traído, foi preso, foi crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Ou seja, durante a festa pagã judaica, eles sacrificaram, eles crucificaram, eles prenderam, açoitaram, maltrataram, envergonharam o nosso Jesus. E ali eles estavam fazendo apenas o ritual, eles estavam apenas cumprindo o ritual que já estava no processo divino de como ele deveria padecer e como seu sangue deveria ser derramado, espargido sobre aquela cruz. É muito lindo isso. Então, na quinta-feira, antes da sexta-feira, aqui que eles falam sexta-feira da paixão, então Jesus, ele reúne os seus discípulos e ele celebra a última Páscoa. Na quinta-feira ele reúne os discípulos e fala assim: ó, vai lá, daqui um jumentinho assim, eu lá tenho um cenáculo, vocês preparem a Páscoa para que comamos. E aí ele pega e fala assim: pois essa será a última Páscoa que vocês comerão comigo. Mas daqui para frente, vocês celebrarão uma nova era, uma nova geração, uma nova coisa maravilhosa que vai acontecer na vida de vocês. A partir de hoje, vocês celebrarão o meu sangue, a minha morte, o meu sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, porque a partir de hoje, o meu sangue descendo ali, o Senhor passará por cima, e o pecado de vocês serão tirados, e vocês serão libertos, e vocês serão livres, assim como aconteceu com o Êxodo, o Senhor faria também conosco. Ele fez isso por nós. Então, na quinta-feira, ele celebra a última Páscoa com seus discípulos. Aquela seria a última Páscoa. Ninguém mais precisaria matar um cordeiro, comer ervas amargas, nem comer pães ázimos. Agora nós celebramos a ceia do Senhor, o vinho, o pão. Então a Páscoa, ela apontava para o futuro já, o cordeiro que havia de vir. Agora a ceia aponta para o passado, para trás, aponta para a promessa que se cumpriu em Cristo Jesus. Hoje nós olhamos para a cruz. Hoje nós, quando servimos a Santa Ceia, a gente fala o quê? Fazer tudo em memória de mim. Ou seja, apontando para o sacrifício perfeito que o Hebreus diz, né? Eis a nossa Páscoa perfeita. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Nós temos o apóstolo Paulo falando. O cristão deve celebrar a Páscoa. Olha só. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, olha só, a nossa Páscoa não é mais um cordeiro que a gente precisa matar, um animal ou qualquer coisa. A nossa Páscoa é Cristo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Então a pergunta é: nós podemos celebrar a Páscoa? Nós não celebramos mais a Páscoa, não nos moldes antigos. Nós celebramos agora o quê? Porque a Páscoa, ela é uma vez por ano, e ela apontava para o futuro. Nós agora estamos apontando para o passado, para aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício vigário, que ninguém teria condições de fazer. Ele despiu da sua glória, ele veio com toda a majestade. Lá no livro de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 4, nós temos ele dizendo: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, a Bíblia diz que ele foi humilhado até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome
que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, Ele veio, Ele cumpriu o propósito, Ele tirou a dívida que era minha e sua, Ele nos tirou da escravidão do Egito. Não voltemos mais para lá. Possamos dizer aos nossos filhos, possamos contar às nossas gerações, como grande coisa tem feito o Senhor por nós, como o Senhor tem sido misericordioso para com as nossas vidas. Então nós não celebramos mais a Páscoa uma vez por ano. Nós celebramos, principalmente entre o mês de abril e março, nós celebramos a ceia do Senhor durante todo o ano, ou o ano todo, em memória do sacrifício da cruz, onde o seu sangue foi derramado e o seu povo purificado e livre da condenação. Agora, e o ovo da Páscoa? E o chocolate? Onde fica? Irmãos, o povo sempre procura um meio, principalmente aqueles que são mais sabidos, porque o comércio, a indústria do chocolate, né? Quem já assistiu a Casa de Chocolate? É um filme que tem, né? A fábrica do chocolate. Tudo era só chocolate, de todo jeito, chocolate derretido, chocolate, né? Então tem pessoas que às vezes, quando fala Páscoa, ele já imagina uma fábrica de chocolate. E a indústria, ela fez isso, ela associou uma coisa à outra. Não, porque a Páscoa, ela é o ovo da Páscoa, né? Porque fala de uma nova vida que está vindo e tal, e da fertilidade do coelho e não sei o quê. E aí, os pais, sem instrução, né? Aproveita aquela data que comemora isso e acaba festejando com o ovo da Páscoa, com chocolate, todo tipo, de todo jeito. Mas nada mais do que isso, apenas para o lucro e o ganho das indústrias e das empresas que trabalham com esse tipo de comércio. Mas não tem nada a ver, não tem sentido nenhum Páscoa com ovo, e nem com coelho, e nem com chocolate. Tá bom? Só para esclarecer para os irmãos. Amém?